Essa semana, já há algum tempo aí, Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu sempre tenho usado essa palavra, normalmente, em aconselhamentos eu uso essa palavra. E eu vejo, queridos, que ela é uma palavra mais do que necessária para um aconselhamento. E aí Deus estava falando no meu coração, estava ministrando no meu coração, e eu entendi da parte de Deus que essa palavra, Deus, vou compartilhar essa palavra para a igreja. É importante nós entendermos algo, queridos, que a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela é preciosa, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, tem seus valores. Mas existem algumas verdades e alguns valores que eles são importantes nós entendermos esses valores para podermos viver uma vida plena no Senhor, para desfrutarmos das promessas de Deus. Por exemplo, quando nós lemos João capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, um príncipe judaico, um homem, um profundo conhecedor da palavra de Deus, das Escrituras. Jesus chega para ele e diz assim: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos para um pouquinho e diz: nascer de novo? Como eu posso, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando do novo nascimento no Espírito. Muitas vezes, queridos, nós iniciamos a nossa caminhada cristã e nós ignoramos de forma meia despretensiosa, nós ignoramos algumas verdades e alguns valores a respeito dos valores espirituais do reino de Deus. Jesus falou isso para Nicodemos, entendendo que Nicodemos era um príncipe judaico e ele não sabia dessas coisas. Então ele confronta Nicodemos e Nicodemos então se interessa pelo assunto, estende a conversa com Jesus. Aliás, o texto que nós usamos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo, ele é a conversa de Jesus com Nicodemos, em João 3. Jesus está conversando com esse judeu. Essa verdade para ele, quando Jesus fala disso, desperta no coração de Nicodemos cara, eu preciso me inteirar mais da palavra de Deus. Eu não sabia disso. Mesmo sendo um líder judaico, não sabia disso. Existem verdades na palavra de Deus que nós precisamos conhecê-las, porque elas fazem toda a diferença na nossa vida. E hoje, queridos, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma dessas verdades, sobre um desses valores, que eu tenho certeza, não tenho dúvida disso, que hoje você vai sair daqui entendendo algo muito importante para a sua vida. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com você. Eu vou fazer a leitura aqui do texto de Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, Romanos, capítulo 5, a carta de Paulo à igreja de Roma. E partindo dessa passagem aqui, eu quero extrair alguns valores, algumas verdades maravilhosas para o nosso coração. Eu tenho certeza, queridos, que você nunca mais vai esquecer dessa palavra que eu vou ministrar hoje para você. Isso vai ficar guardado no seu coração. E mais do que isso, quando você estiver conversando com alguém, você vai lembrar dessa palavra. Eu vou mostrar aqui algumas imagens. Você vai lembrar principalmente da imagem para você poder aconselhar alguém, explicar para ela, ensinar para ela um pouquinho sobre a estrutura da nossa caminhada com Cristo. Essa estrutura, essa trajetória da nossa caminhada com Cristo, ela precisa estar assim muito bem entendida no nosso coração. Então eu vou fazer a leitura do texto e depois eu quero compartilhar com você essa palavra ao seu coração. A palavra de Deus, ela diz em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso,
mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Curve sua cabeça, queridos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Pai, nós colocamos esta palavra diante do Senhor. Nós sabemos, Pai, que ela é própria, que ela é cabida para os nossos dias. Pai, esta palavra é um alimento, Paizinho querido, que nutrirá o nosso espírito, Senhor, para toda a eternidade. Eu declaro, Pai, desde já que essa palavra, ela nunca mais sairá do nosso coração. Esta verdade, Paizinho querido, ficará impressa no nosso entendimento, para que nós possamos, através dela, abençoar outras pessoas que, assim como nós, necessitam dessa palavra, Paizinho querido, para a edificação da sua fé, para que a trajetória da sua vida seja uma trajetória de conquistas, apesar dos desafios que vierem, que surgirem, Paizinho querido, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor nos dará a vitória em cada uma delas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero usar como título dessa palavra a provisão celestial para a nossa trajetória. A provisão celestial é o nosso tema do ano, né? E a trajetória é aquilo que Deus estabelece para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos entender, queridos, que existem detalhes a respeito da nossa trajetória, que se nós não os conhecermos, se nós ignorarmos, nós corremos o risco de tomar decisões e de fazermos escolhas erradas por conta de não entendermos claramente aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu quero conversar um pouquinho hoje com você sobre 4 degraus da nossa caminhada cristã. Eu vejo, queridos, que a palavra de Deus, o apóstolo, né, quando nós vemos aqui as escrituras, principalmente aqui as cartas do apóstolo Paulo, nós vemos o apóstolo Paulo detalhando verdades, detalhando valores, né? E nesse tempo aqui, o apóstolo Paulo, ele instruía as igrejas, ele abençoava as igrejas com cartas. Imagina isso, o apóstolo Paulo lá na região, né, ali da Palestina, ali no Jerusalém, aquela região, ele manda uma carta para a igreja em Roma. Queridos, e não tinha, né, como nós temos hoje, correio, né, internet, essa coisa toda. Ele escrevia uma carta, ele tinha que confiar essa carta a alguém, essa carta tinha que fazer uma trajetória, às vezes até de meses, para chegar lá onde ele havia endereçado essa carta, e ele cria que essa carta ia chegar lá naquele lugar, e aquelas pessoas lá iam ser abençoadas com a carta que ele escreveu. Ele tinha essa fé. E a convicção dele era tão grande, queridos, talvez, muito provavelmente, não chegasse, né, a dimensão que essa carta chegou, que as cartas chegaram, mas ele tinha o propósito de abençoar, por exemplo, a igreja em Roma. Ele escreve a carta e manda para Roma. Deus multiplicou o propósito do coração dele e fez com que as cartas do apóstolo Paulo se tornassem Bíblia para nós, que hoje nós somos abençoados pela mesma carta que ele escreveu, que ele disse, não, a igreja precisa saber dessa verdade, a igreja precisa saber desse valor. E ele escreve, queridos, e agora, mais de 2000 anos depois aproximadamente, nós estamos sendo abençoados pelas cartas que o apóstolo Paulo escreve. Olha que maravilhoso isso.
Então, eu quero colocar aqui 4 valores. O versículo 3 do capítulo 5 que nós lemos, ele diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, primeiro pensamento que eu quero ter com você, eu quero falar sobre esses 4 valores que o apóstolo Paulo fala aqui, essa escadinha que ele coloca aqui, queridos, né? A tribulação, a tribulação, a perseverança, a experiência e a esperança. Nós vamos começar pelo primeiro degrau. Pode colocar lá, Vanessinha, o primeiro degrau dessa escadinha que todos nós precisamos subir. É uma escalada, é uma trajetória cristã, é um caminho, queridos, que nós não podemos de modo algum, em hipótese nenhuma, ignorá-lo. Todos nós, indistintamente, precisamos passar por esse caminho. A palavra de Deus em Oséias 4,6, ela diz assim: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Por conta desta verdade, nós precisamos conhecer esse valor. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ele inicia o texto do capítulo 5 de Romanos, ele inicia o texto falando da glória da obra do Senhor Jesus, as conquistas que nós obtemos através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Agora Deus não é mais nosso inimigo, agora Deus está do nosso lado, agora nós pertencemos a Ele. Ele diz: por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por Cristo Jesus, pela obra de Jesus, agora nós nos tornamos amigos de Deus, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele fala da salvação, ele fala da obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário, e ele acrescenta dizendo o seguinte: nós estamos firmes agora, sabemos dessa verdade, essa verdade entrou no nosso coração, nós fomos abençoados pela obra do Senhor Jesus na cruz, e mais do que isso, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E eu creio que se Paulo estivesse falando para a igreja isso, né, a igreja ia ficar de pé e ia dizer: aleluia, glória a Deus, que bênção, pastor Paulo, né? Glória a Deus, né? E aí ele diz assim: mas não somente isso, tem mais. Nós nos gloriamos também nas tribulações. Aí os que estavam de pé sentaram. Fala mais sobre isso. Explica melhor isso. Nos gloriarmos nas tribulações. Ele diz: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Queridos, por falta desse entendimento, por falta de compreender esses valores, nós vemos muitas pessoas desistindo da caminhada cristã. Nós temos ali os quatro degraus da caminhada cristã, e dificilmente nós vemos, não que seja impossível, mas é mais difícil da pessoa desistir da caminhada quando ela acessa os degraus seguintes dessa caminhada. O primeiro degrau da caminhada cristã chama-se tribulação. Diga assim comigo: tribulação. Isto. A tribulação é a base da caminhada cristã. Pastor, mas isso não parece muito agradável. Mas é o que o apóstolo Paulo está falando aqui nas Escrituras, queridos. E não somente isso, mas nos gloriamos também nas tribulações. Imagina isso. Porque, como que nós consideramos, como que nós avaliamos as tribulações na nossa vida? A análise que nós fazemos quando nós começamos a passar por um período, por um processo de tribulação, nós analisamos o seguinte: cara, eu fiz alguma coisa de errado. Eu pequei e Deus está me punindo. Queridos, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele não nos amou porque éramos bonzinhos. Nós imaginamos o seguinte: olha, eu agora me converti, entreguei a minha vida para Jesus, então se eu errar, Deus vai me punir. Então, como eu errei, Deus está me punindo.
Estou pagando o preço da minha desobediência. Estou pagando o preço do meu pecado. Não, queridos. Não. Nós iniciamos a nossa caminhada cristã passando obrigatoriamente por um processo chamado tribulação. O próximo passo que nós devemos dar depois da tribulação é perseverança. Não nos tornamos perseverantes sem sermos provados e aprovados no degrau chamado tribulação. Posso ouvir um amém? Porque é assim. A palavra de Deus, Jesus, ele diz assim: filho, no mundo tereis aflições. O Evangelho é honesto com nós, queridos. A Bíblia é honesta. Jesus não nos engana. Ele sempre fala, ele sempre expõe, ele sempre apresenta. Nós que temos dificuldade de crer, de compreender, ou até mesmo de buscar entender isso. Porque quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, normalmente nós imaginamos que por termos iniciado a nossa caminhada com Ele, agora, de uma hora para outra, todos os nossos problemas, né, de uma hora para outra, instantaneamente, Ele deixa de existir. Deus não faz mágica. Deus opera a sua obra através de processos. Ele trabalha na nossa vida, queridos. O nosso coração não muda por mágica, nem o meu, nem o seu. Você sabe disso. Não existe mágica que possa mudar o nosso coração de uma hora para outra. Tem que ser um processo. E Deus trabalha dessa forma em nossas vidas, na minha vida e na sua vida. E o primeiro processo que nós passamos na caminhada cristã chama-se tribulação. Tribulação. Pastor, quanto tempo demora isso? Você quem determina. É você quem determina, né, o tempo. Há uns dias atrás, um tempo atrás, estava conversando com um irmão, já de 20 anos de igreja, aconselhando ele, e falei para ele, né, desse processo, dessa escadinha. Ele disse: pastor, eu acho que eu ainda estou no primeiro degrau. 20 anos caminhando na igreja, né, eu acho que eu ainda estou nesse primeiro degrau. Meus queridos, é nós quem determinamos. Existe um tempo, né? Deus, Ele procura atenuar esse tempo, diminuir esse tempo para nosso benefício, mas o nosso relacionamento, o tipo de relacionamento que nós temos com Deus, determina quanto tempo nós passamos por esse processo. Deixa eu falar algo para você. Eu compartilhei isso de manhã no culto. Quando nós nos convertemos, eu e a pastora Cris, em novembro de 93, nós, para a glória de Deus, queridos, nós nos convertemos no meio de pessoas assim muito responsáveis com o Evangelho, né? O pastor Daniel, o pastor Roberto, o pastor Benjamin, né? Vários pastores ali. Depois, ainda um pouquinho mais para frente, né, conhecemos o pessoal da aba, pastor Pio, né, pastor Djalma e Arno, enfim, todos os pastores que conhecemos, pessoas que nos ensinaram muitos valores a respeito do Evangelho. Fomos muito abençoados. Eu não lembro, queridos, é claro que eu passei por um processo ali, né, de tribulação, mas eu não creio que o nosso processo tenha sido muito extenso, porque assim que nós chegamos na igreja, poucos meses depois que nós estávamos na igreja, eu e a pastora Cristiane, o pastor Daniel, que era o nosso pastor na época, ele nos chamou para uma conversa e ele lançou para nós um desafio. Eu confesso, queridos, que quando ele lançou o desafio para nós, eu fiquei assim um pouco surpreso, bastante surpreso, porque eu não tinha muito conhecimento, quase nenhum. E o pastor Daniel, ele nos desafiou a iniciarmos o ministério de jovens na igreja, lá pelo ano de 94, mais ou menos. E nós nos sentimos assim absolutamente incapazes. Eu, a Cristiane e mais um casal, o pastor Sérgio e a pastora Raquel. E disse: tá, Daniel, mas o que nós vamos ministrar para esses jovens? Ele deu para nós uma cartilhinha chamada Conhecendo Jesus, né? Os mais antigos lembram disso, porque era os primeiros passos da caminhada cristã. Nós aprendíamos numa cartilhazinha chamada Conhecendo Jesus. Pegamos aquela cartilhazinha, cada semana um preparava uma palavra. Uma semana eu, uma semana o Sérgio. Uma semana eu, uma semana o Sérgio. A primeira semana de jovens, nós anunciamos, divulgamos no culto, fomos para o encontro de jovens, né?
nós tínhamos lá uma jovem no primeiro encontro. Eu, a Cris, o Sérgio e a Raquel e uma irmãzinha lá da igreja de Blumenau, a irmã Terezinha, que era até mais velha que nós, né? Tinha mais idade que nós, mas enfim, a gente considerou ela jovem e é uma ovelhinha, vamos valorizar ela, né? No segundo sábado já multiplicou, já tínhamos 2 jovens, né? A Terezinha e o Jason. Depois começou a crescer, queridos, começou a crescer, e eu lembro que nós chegamos a 40 jovens. Naquela ocasião era mais ou menos a quantidade de pessoas que tinha no culto do domingo à noite. Em torno de 40 pessoas, a igreja lá era pequenininha, era menor. Então o culto dos jovens no sábado à noite já estava quase dando a mesma quantidade do culto, já estava quase ele virando, né, uma competição, quem tinha mais gente no culto. E o que aconteceu, queridos? Nós, no culto de domingo à noite, era um culto assim, predominantemente de pessoas de 40 para cima, assim, a gente ficava assim meio deslocado lá no meio, porque nós não víamos jovens no culto do domingo à noite, mas nós sabíamos que eles tinham filhos, e de repente, queridos, os filhos deles começaram a se interessar pela igreja através do culto de jovens, e começou a crescer. Chegou uma hora que o culto de jovens tinha mais gente no sábado à noite do que no domingo à noite. Então, eu creio que pelo envolvimento com a igreja, o nosso processo ali de tribulação tenha sido mais rápido, eu imagino isso. Não lembro de ter passado por muita dificuldade. O tempo que nós passamos, queridos, de tribulação, o processo de tribulação, é determinado pelo tempo que nós estamos dispostos a sofrer essa tribulação em nossas vidas. O grande problema é nós não sabermos que esse processo existe. Por isso que eu estou passando para você nessa noite, nessa escadinha. Então, o primeiro degrau da escadinha da nossa caminhada cristã chama-se tribulação. Sem que entendamos os valores de cada experiência no reino de Deus, jamais aceitaremos o processo estabelecido por Deus para a nossa edificação. O apóstolo Paulo, ele diz assim: é a tribulação que produz perseverança. Não existe nenhum método, não existe nenhum antídoto, queridos, né? Pastor, não dá para tomar algo para a gente pular direto, né, para a perseverança? Não. O antídoto chama-se tribulação. Talvez você já tenha ouvido isso, eu já ouvi várias vezes. Pastor, puxa, agora que eu vim para a igreja, agora que eu decidi caminhar com Cristo, a coisa na minha vida parece que complicou um pouco mais. Agora eu estou passando por dificuldades que eu não passava antes. Claro, seja bem-vindo ao reino de Deus, amém? Seja bem-vindo, você vai passar por esse processo. Deus vai ajustar alguns comportamentos. Hoje de manhã eu estava conversando com um irmão aqui que veio a primeira vez. No final do culto estava conversando com ele. Ele disse: pastor, puxa, que palavra bacana, pastor. Eu peguei aqui alguns valores dessa palavra. Eu sou representante comercial. Ele estava falando, eu conheço pessoas que usam muito o recurso da mentira para vender o seu produto. E eu acho isso desonesto, ele falou. Ele deu assim a entender que no pensamento deles, puxa, o mundo, será que a gente não encontra mais pessoas honestas por aí? Os queridos, encontra na igreja. Se a pessoa se dispuser a passar por esse processo, ainda que ele tenha sido desonesto, mas a obra de Deus na vida da pessoa vai torná-lo uma pessoa honesta, uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, amém? A palavra de Deus gera isso em nós. Então o propósito de Deus, queridos, é mudar o nosso comportamento, formar em nós uma mentalidade de justiça, né, do padrão do reino de Deus. E isso não acontece por mágica, isso é um processo iniciado na tribulação, até que nós cheguemos no degrau, né, seguinte, que chama-se perseverança. A tribulação não é uma indicação da punição de Deus em nós, mas um reconhecimento de que Deus iniciou o nosso processo de amadurecimento. Senhor, por que eu estou passando por isso? Filho, eu estou trabalhando na tua vida. Eu quero que você se torne maduro. Você vai passar por um processo até que nós começamos a mudar as nossas escolhas, as nossas decisões, o nosso comportamento. Então a gente sobe para o segundo degrau. Na tribulação
é onde muitos crentes desistem da caminhada por não compreenderem a importância do processo que nos leva ao amadurecimento. Então, não tem como evitar, queridos, nós vamos passar mesmo. Segundo degrau, aí o bonequinho o bonequinho subiu um degrau, né? Agora ele já está no segundo degrau, chamado perseverança. Ele já diminuiu o processo de tribulação, agora é menor. Não que desapareceu, não que deixou de acontecer, só que agora ele já se tornou uma pessoa perseverante. O versículo 3 ele diz: sabendo que a tribulação produz perseverança. Diga comigo, perseverança. A perseverança nos transporta a um nível de compreensão onde as dificuldades não são mais impedimentos para as nossas conquistas. Queridos, a nossa trajetória, a nossa caminhada cristã, ela precisa ser constante, uniforme. Nós precisamos estar sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Nada pode nos tirar do propósito de Deus, nada pode nos parar. Nada pode nos parar. A perseverança é um resultado dessa decisão do nosso coração. Deus, eu não vou desistir do teu propósito, eu vou seguir, eu vou caminhar. Eu sei que tem luta, eu sei que tem dificuldade, eu sei que tem adversidade, mas eu sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida e eu vou alcançá-lo. A perseverança, né, a gente às vezes até chama, a gente até confunde um pouquinho, às vezes, perseverança, o perseverante com o teimoso, né? Puxa, irmão, você é teimoso? Assim, não, sou perseverante, né? Nada me para. Nós precisamos ser perseverantes, né? Uma vez tendo alcançado essa condição, passamos a estimular o crescimento daqueles que estão à nossa volta e nos tornamos instrutores da trajetória de alguém. O perseverante, ele para de pensar só em si. O perseverante, ele começa agora a pensar em outras pessoas que provavelmente estejam passando pelo mesmo processo que ele, estejam talvez um degrau abaixo, né? Degrau anterior. E ele para um pouquinho, ele começa a pensar, puxa, eu vou ajudar o meu irmão a passar por isso. O primeiro passo do perseverante é perceber que no reino de Deus nós não podemos caminhar sozinhos, nós precisamos caminhar em comunhão uns com os outros, em unidade uns com os outros. No reino de Deus, queridos, não existe aquilo de deixar alguém para trás. Só, irmão, você não quer caminhar, então eu vou caminhar. Não, peraí. Vem cá, irmão, vou te ajudar, dá a mão aqui, vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto, vem comigo, vamos lá. Daí a importância, queridos, dos grupos familiares. A importância dos grupos familiares. Como é precioso, né? Eu louvo a Deus quando a gente fala, agosto, a gente vai retornar aos grupos familiares. Aleluia, glória a Deus, pastor, que bênção, né? Estava com saudade. Para os líderes é bom o recesso, porque a gente dá uma descansadinha, né? Mas para a igreja, pastor, puxa, estava com a saudade, né? E a gente ainda incentiva a ovelha a ir na casa do pastor durante o recesso. E a ovelha vai na casa lá dos líderes, né? Puxa, eu tenho um negócio para contar, a coisa não está fácil. Espera para agosto, né? Em agosto a gente volta a falar sobre isso. Uma vez sendo... a partir dessa condição, nossos alvos se tornam mais claros e palpáveis, tangíveis ou alcançáveis. Quando eu alcanço esse segundo estágio, querido, da perseverança, começa a se descortinar diante de nós algumas verdades, alguns valores que anteriormente nós não os compreendíamos. Começamos a perceber o reino de Deus agora com mais clareza. Agora nós não somos mais os necessitados. Agora nós somos aqueles que ajudam e que socorrem os necessitados. Nos tornamos perseverantes. Passamos esse degrau da tribulação. Aí nós começamos a compreender, puxa, glória a Deus pelo tempo que eu passei. Você quer ver uma coisa? Não está ali no esboço, mas olha, eu vou
Homenagem ao Tiagão que está aqui conosco, né? Olha Tiago, o que ele diz, abrindo a carta dele. Ele abre a carta. Eu creio, queridos, talvez que Tiago tenha passado por esse processo, né, de tribulação, e isso deve ter ficado assim muito bem estabelecido no coração dele, porque ele abre a carta dele dizendo o seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Olha o versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. É isso que está lá? Ah, não, ele não tirou, não. Deixa assim. Ele diz, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ele abre a carta dele falando isso. E nós olhamos para Tiago e dizemos, Tiago, né, é isso mesmo que você quer dizer? Perseverança é uma coisa boa? Perseverança é uma coisa boa. Ela nos leva a esse segundo nível chamado perseverança. Preciso suportar as dificuldades do degrau da tribulação, pois o próximo degrau, a perseverança, me fará colher os primeiros frutos do reino de Deus. Por quê, queridos? Porque eu paro de pensar em mim. O reino de Deus, nós só recolhemos frutos, queridos, quando o alvo do nosso propósito deixa de ser nós mesmos. Quando nós estabelecemos como prioridade a necessidade do nosso irmão, aquele que caminha ao nosso lado. Nós tiramos o foco da atenção de nós mesmos e começamos a perceber. É interessante que Deus coloca oportunidades para nós no meio das dificuldades, no meio das adversidades. Isso, queridos, é um segredo estratégico do reino de Deus. Você sabe por que Davi se tornou rei de Israel? Porque ele se dispôs a enfrentar um gigante que ninguém queria enfrentar. Cara, a minha vida está tão tranquila, eu estou tão bem aqui, sou soldado de Saul, faço parte do exército dele, todo final do mês recebo o meu salário, não vou me envolver com essa coisa não, vou continuar recebendo meu salarinho ali, né? Não quero brigar com o gigante não, deixa para outro. Aí um soldado deixou para o outro, outro deixou para o outro, outro deixou para o outro, aí aparece Davi, um piazão de 16 anos, 17 anos. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça. Hoje mesmo. Hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça. E aí o gigante dá umas risadas dele. Aí o que ele faz? Ele vai lá e corta a cabeça do gigante. Quando Saul morre, o rei Saul morre, o sucessor natural de Saul seria Jonatas, o seu filho, que também morreu na guerra. Ele diz assim, escuta, quem nós vamos colocar no lugar de Saul? Ele diz, Davi. Davi é o cara mais corajoso que a gente conhece, foi o único que se dispôs a cortar a cabeça do gigante, vamos colocar Davi como rei. Amém. Busca ele lá. Buscaram Davi, colocaram Davi como rei de Israel. Queridos, as nossas maiores oportunidades, elas estão escondidas dentro das maiores dificuldades. Quando nós fugimos das dificuldades, muito provavelmente nós estamos ignorando as melhores oportunidades que Deus está colocando nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? O estágio da perseverança, queridos, nos faz perceber melhor os valores espirituais do reino de Deus. Os valores espirituais do reino de Deus. Eu não quero colocar isso como regra, mas as melhores pessoas que nós encontramos na igreja, tá? Não é uma regra, mas eu quero, dar uma valorizada nisso, tá? As melhores pessoas que nós encontramos para servir na igreja foram aquelas que passaram pelas maiores dificuldades. Tá? Nós vemos esses testemunhos. São aquelas pessoas que muito provavelmente alguém diz assim, cara, eu não vou me envolver com essa pessoa não.
Hã? Não vou me envolver com essa pessoa, que essa pessoa tem a vida muito esculhambada, né? Ela tem uma vida cheia de problema. Sabe de uma coisa? Deixa para outro crente aí. Deixa outro crente investir na vida dela. Aí de repente vai alguém lá que ama o perdido, né? Leva uma palavra, leva uma mensagem para aquela pessoa, ela se converte e se torna como um dos valentes de Davi, que honravam Davi, onde ele ia, eles estavam ali para honrar Davi. Então, existem conquistas que nós só obtemos elas, queridos, quando nós alcançamos, né, a partir desse segundo estágio, nós começamos a recolher os nossos bons frutos, frutos maravilhosos, né? E eu quero acrescentar, né, nessa colocação, queridos, que para a glória de Deus, né, nós temos aqui na igreja pessoas que quando contam o seu testemunho, a gente olha para elas assim, meu Deus do céu, essa pessoa era assim, né? Não dá para gente considerar que é a mesma pessoa, né? Aquela que dá o testemunho do que fazia e aquela que é hoje pela vida que leva, né? Por aquilo que a pessoa é. Glória a Deus, né? Glória a Deus por essas pessoas. Posso ouvir um amém aí de vocês? Terceiro degrau, o texto diz assim, né? O texto de Romanos que nós lemos. E não somente isso, mas sabemos que as tribulações produzem perseverança e a perseverança produz experiência. Como que eu me torno experiente? Passando por esses dois processos anteriores. O processo da tribulação e o processo da perseverança. Passei pela tribulação? Passei. Me tornei perseverante? Me tornei. Perseverante, queridos, fala de processo. Perseverar. Eu até fiz questão de esticar um pouquinho ali os degrauzinhos ali, para não ficar muito perto um do outro, para a pessoa não interpretar isso errado, né? O nosso projeto, o nosso banner aqui, ele é curtinho, mas não dava até para colocar ele um pouquinho mais estendido ali, né? Para nós compreendermos que esses processos, queridos, eles levam um tempo. Há um tempo determinado para cada um deles. A perseverança, ela nos edifica a ponto de nos tornarmos experientes. A experiência nos faz perceber detalhes da nossa própria vida cristã que nós não os compreendíamos anteriormente. Por exemplo, a experiência nos faz ver com maior clareza os valores espirituais e suas consequências. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, o versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. A palavra de Deus, ela diz assim: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A falta de compreensão dessa verdade, duas considerações. A falta de compreensão dessa verdade, primeiro, identifica o degrau onde nós estamos. Se eu não compreendo isso, eu estou um degrau anterior, no mínimo. Se eu não compreendo isso, queridos, eu vou ter problemas nos meus relacionamentos. Porque o texto diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue. O que o texto está dizendo? Marido, o seu problema não é a sua esposa. Esposa, o seu problema não é o seu marido. Tá? A gente já se cutucando ali, um batendo no outro. Tá? Sabe, queridos, a falta de identificação da ação espiritual no reino de Deus, às vezes nos leva a brigarmos com os nossos entes queridos, discutirmos, e às vezes até partir para vias de fato aí, né? Agressão e tudo mais. Anos atrás, nós tivemos uma experiência, domingo passado eu fui ministrar na igreja do André e da Fran, uma igreja que eles estão iniciando ali. Um casal querido que nós conhecemos, eles ministraram ali no retiro dos adolescentes, né? O André ministrou lá.
E ele está começando um trabalho, eu disse, pastor, tu me ajuda, pastor, eu estou sem, eu quero começar o trabalho, mas assim, não tenho um grande entendimento. Disse, não, vamos caminhar junto. E aí eu falei para ele, por exemplo, falei para ele duas coisas. Tu é ordenado? Disse, não. Então tu precisa ser ordenado. Outra coisa, tu sabe o que é cobertura espiritual? Não, não sei. Então tu precisa ter uma cobertura espiritual. E aí eu detalhei para ele o que é uma ordenação e o que é cobertura espiritual. E aí ele ficou assim, puxa, pastor, ninguém me falou desse negócio aí. Tá, então, anota aí, são os próximos passos aí. E aí fomos conversando, e eles conversaram entre eles e decidiram que nós vamos, né, ser Comunhão com São Betel, vai ser a cobertura espiritual deles. Então, né, se você não sabia, né, agora nós temos uma igreja de cobertura aqui dentro de Balneário Camboriú, que é a Igreja Cultura Cristã. Nós estamos dando cobertura para eles lá. E no dia 6 de agosto nós vamos fazer a ordenação do André e da Fran. Nós vamos ordená-los ao ministério, né, pastoral, para eles poderem tocar esse trabalho. E aí o André falou assim, pastor, eu queria que você ministrasse uma palavra lá para nós. Preparei um esboço, queridos, né, bem elaboradinho, né, com os tópicos ali, tudo direitinho. Deixei, como eu faço aqui, né, deixei tudo prontinho. Estou em casa terminando de me arrumar para ir para lá. O Espírito Santo falou assim, né, não é nada disso que tu vai ministrar. Sai. Daí, o Espírito Santo de vez em quando ele faz isso com a gente, né? Prepara o esboço, deixa tudo prontinho. E aí eu fiz de conta que não ouvi, saí assobiando, né? Eu disse, né, eu vou insistir no esboço, né? O Espírito Santo vai ter que arrancar esse esboço da minha mão, porque eu vou compartilhar ele. Quando cheguei lá, queridos, comecei a ministrar e a direção da palavra foi para outro, né? Foi para outra direção. Comecei a dar alguns testemunhos. Falei um pouquinho sobre coragem. Estão começando, né, um trabalho, vai precisar de muita coragem. E um dos testemunhos que eu dei foi em relação a um tempo atrás, uma experiência que nós tivemos ainda lá em Blumenau, no começo da nossa caminhada cristã. Eu não vou detalhar, é um testemunho meio longo, mas eu e a pastora Cristiane, no início da nossa caminhada cristã, um dia de noite, nós fomos acordados no meio da noite, sendo atacados por demônios, eu e ela, literalmente grudou no pescoço, e nós ficamos assim, acordamos assustados no meio da noite. Eu, querido, não sabia que esse negócio existia. E aí fomos orar e depois eu perguntei para Deus, eu não sou teu filho, eu não tenho aliança contigo, não fomos remidos, lavados pelo sangue, e como que isso acontece? E Deus falou assim para nós, naquela ocasião ele falou assim para nós, filho, eu quero que vocês saibam contra quem vocês estão lutando. Quero que vocês conheçam o seu adversário. E daí então nós tivemos um processo de crescimento, de amadurecimento, porque para mim isso não podia acontecer. Filho de Deus, vou todo domingo na igreja, sou dizimista, e faço tudo direitinho, e de repente vem um demônio na minha casa. Nós recebemos nós estávamos evangelizando lá umas mulheres que faziam um programa, e uma delas veio na nossa casa, nós não sabíamos nada que isso existia, e ela falou assim, posso entrar? Eu disse, pode. Ela entrou, eu e a Cris atendemos ela, entrou o que estava nela, só que quando ela saiu só ela e ficou dentro de casa o que estava nela. Aí depois de noite nós tivemos um ataque dentro de casa, então, mas isso eu conto em outra ocasião os detalhes, tá? Pois não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados e contra potestades. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você, guarda bem isso. A maioria das discussões que nós temos como casais são originadas em ambientes espirituais, influências malignas que levam o casal a discutir e até mesmo separar. O casal não tem esse entendimento, não tem essa percepção, não conhece esse ambiente espiritual e de repente vem ali uma entidade e trabalha contra o relacionamento e o casal acaba se separando, entendendo que é a melhor alternativa para a contenda se resolver. Olha, a melhor solução é nós separarmos. E no fundo tem uma entidade ali trabalhando para essa separação e nós não nos damos conta. A palavra de Deus, ela diz, pois não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades,
contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Quando nós entramos nesse degrau da experiência, nós começamos a compreender com mais clareza o reino espiritual. Nós começamos a perceber, queridos, que nós não estamos sozinhos no universo, como diz no filme, né? Não estamos sozinhos no universo. Tem outras pessoas que nos visitam, né? E de alguma forma influenciam relacionamentos. Posso ouvir um amém aí de novo? Passamos a perceber que a realidade espiritual das pessoas à nossa volta se dá por desconhecimento desses valores. Os problemas, as dificuldades, as contendas, as lutas. Irmã, eu vou fazer uma pergunta só para as irmãs agora. Não esboça a reação. Fica paradinha aí, né? Não esboça nenhuma reação, senão vai denunciar, né? Algo que talvez esteja acontecendo aí. Quantas vezes passou pela sua cabeça uma vontade enorme, né, de pegar seu marido pelo pescoço e não levanta a mão, né? Fica bem paradinha, senão a gente vai acabar percebendo que tem alguma coisa de conflito aí. Queridos, existem conflitos que são gerados no reino espiritual. São conflitos gerados no reino espiritual e nós, por falta de compreensão, por falta de entendimento, nós colocamos a culpa um no outro. Eu tenho uma tática, uma estratégia de aconselhamento, né? Quando eu vou aconselhar, principalmente casais, eu deixo eles falarem. Eu deixo falar, vai falando. Eles entregam tudinho. Né? Eles entregam tudinho. Olha, pastor, porque ela falou isso? Não, foi ele que falou isso, ele falou isso. E aí a gente vai percebendo, né? E sempre tem alguém dando um tapinha por trás e escondendo a mão. Fala isso para ela. Agora tu fala isso para ele. Agora, sabe, queridos? E nós ficamos ali no meio daquela contenda, daquela discussão, sem sabermos quem está por trás daquilo ali. Esse degrau da experiência, ele nos faz perceber e identificar que existe alguém, se for no caso relacionamento, existe um terceiro ali que está provocando esse tipo de contenda. Nós podemos mudar o nosso comportamento quando entendemos isso, e nós também podemos ajudar pessoas que estejam passando por essa dificuldade naquele momento. Queridos, quantos casais que não precisavam separar? Quantos casais que não precisavam estar separados, podiam estar vivendo bem? Mas se nós tivéssemos mais pessoas entendendo isso, vivendo isso, experimentando isso, ajudando os casais nas suas dificuldades, quantas famílias poderiam estar ali, né? Importante, né? Nós temos aí os pais que, olha, casei de novo, estou casado outra vez, né? Nós vamos sempre ajudar a pessoa na condição que ela está. Mas aquilo gera dificuldades, queridos, muitas dificuldades, principalmente no coração dos filhos, das crianças. Os meus pais se separaram. Eu tinha na ocasião 12, 13 anos. E aquilo trouxe um prejuízo, né? Não poder ser criado pelos pais, pelo casal. Nossos adversários passam a ser exclusivamente os poderes espirituais das trevas. Somente obteremos nossas verdadeiras vitórias quando aprendermos a combater contra os verdadeiros adversários. A nossa melhor arma de guerra, queridos, nossa melhor arma de guerra é a nossa oração. A nossa oração é a melhor ferramenta que nós temos para combater contra os nossos verdadeiros adversários. Posso ouvir um amém de novo? O quarto degrau, ele diz assim: pois a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Diga assim comigo: esperança.
A esperança é o degrau mais elevado da caminhada cristã, que chamamos de fé madura. É um nível que nós alcançamos, é um lugar onde nós chegamos, queridos, que eu costumo dizer que quando a pessoa sobe nesse último degrauzinho, dificilmente, praticamente impossível, queridos, ela ser derrubada da sua fé. Se ela estiver nesse estágio, se ela demonstrar, né, atitudes e comportamentos de que realmente ela alcançou esse estágio, esse nível 4, né, que seria o top das galáxias, né, dentro da caminhada cristã, né, nós teremos não só uma compreensão muito mais clara da nossa condição espiritual, queridos, mas nós temos um fortalecimento, uma solidificação da nossa fé, e nós passamos então aí de uma forma, né, um pouquinho mais além daquilo que muitas vezes nós chegamos, né, e às vezes até nos contentamos por estar, às vezes, por exemplo, num segundo ou terceiro degrau, mas Deus sempre quer nos levar mais longe, amém, queridos? Deus sempre tem mais para a minha vida e para a sua vida. Não existe um limite, né, para nós nos acomodarmos, nos assentarmos e dizer: Deus, está bom, cheguei num lugar maravilhoso, né, não mexe mais comigo, deixa onde eu estou, que agora está bom. Não, querido, sempre tem mais para alcançarmos em Deus. Filipenses capítulo 4, os versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Filipenses, ele diz assim: sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós sempre, é comum nós encontrarmos nos carros, né? Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a pessoa se convence disso, né? Ela escreve aquilo e vive por aquilo. Só que de repente ela começa a passar uma dificuldade, e aí ela vai lá e até às vezes arranca, né? Não deu certo esse negócio. Por quê, queridos? Porque o texto do versículo 13 é complemento do versículo 12. Né? Quando ele diz, o apóstolo Paulo: eu sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Ele aprendeu isso. Como que se aprende a passar necessidade? Passando necessidade. Como que se aprende a ter abundância? Tendo abundância. Eu sei ter uma coisa e sei ter outra. Eu sei passar necessidade, eu sei ter abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A fé madura nos permite mudar, a fé madura não nos permite mudar nosso humor por causa das adversidades. Sei ter abundância e sei passar necessidade. Existem algumas pessoas, queridos, que Deus o livre quando a pessoa passa por necessidade. O humor dela fica horrível. Ô irmão, paz do Senhor, bom dia. Por quê? Não, bom dia, aconteceu algo que eu não estou sabendo. Deixa esse irmão de lado, hoje ele está meio, né, fora do... O nosso humor não muda, queridos, por causa das adversidades. Na realidade, o nosso humor não pode mudar. Nós precisamos ser coerentes com a aliança, com o compromisso que nós temos com Deus. Se Ele diz que vai nos suprir, isso precisa estar firme no nosso coração. As circunstâncias não podem mexer no nosso humor. A fé madura nos faz percebermos sempre que a necessidade do meu próximo é mais importante do que a minha. 1 Coríntios 2:16, a palavra de Deus diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga assim comigo: nós temos a mente de Cristo. Você viu na Bíblia Cristo reclamar do que ele vivia, do que ele passava? Você viu Cristo reclamando para Deus, né? Senhor, esse negócio não está bacana, olha, eu não concordo com isso. Eu acho, Deus, que esse negócio aqui está errado, precisava mudar. Não. Eu faço
o que eu ouço o meu Pai dizer. Eu faço tudo o que Ele me manda fazer, eu faço. A fé madura nos faz pensar como Cristo pensa e nos faz ver como Cristo vê. Queridos, cristãos, é nós nos oferecermos para o mundo e dizer para o mundo: você não conhece Cristo? Não. Então olha para mim. Olha para a minha vida. Que daí você vai conhecer Jesus em mim. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, os Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo o seguinte, trazendo aqui para a nossa realidade: filhos, eu passei pela tribulação, eu passei pela perseverança, eu passei pela experiência, eu alcancei o degrau chamado esperança. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. Queridos, só existe uma forma de nós nos tornarmos semelhantes a Ele. Só existe uma forma. É interessante que quando nós olhamos lá em Gênesis, lá no comecinho, a palavra de Deus, ela diz assim, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ele diz isso. Quando ele diz façamos, ele está falando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O versículo seguinte, ele diz assim: assim fez Deus o homem, assim Deus criou o homem, macho e fêmea os criou, a sua imagem os criou. E aí nós perguntamos: tá, Senhor, não era imagem e semelhança? Cadê a semelhança? Porque lá o Senhor só fez a imagem. E aí, queridos, a semelhança, ela vem pelo relacionamento com Deus. Somente nos relacionando com Ele é que nos tornamos semelhantes. A obra do Senhor Jesus não começou, queridos, quando Ele nasceu no ventre de Maria. A obra do Senhor Jesus começou quando Ele desceu do seu trono. Decidiu diminuir-se, tomar a forma de homem. O poder da obra do Senhor Jesus começou quando Ele se entregou na cruz. A obra mais poderosa que Ele realizou sobre a terra começou no maior sofrimento que um ser humano pode enfrentar. Ele iniciou a sua obra, queridos, num processo chamado tribulação. Nós passamos por algumas lutas e nós muitas vezes não nos sentimos confortáveis e às vezes até queremos desistir. Agora imagina se Jesus tivesse desistido da sua tribulação, onde estaríamos nós? Queridos, o mesmo processo que Jesus passou, de uma forma diminuída, nós passamos também. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui: estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero que você guarde essa imagem no seu coração. Essa imagem, você sempre vai precisar dela. Você sempre vai usar ela, tanto para si mesmo, quanto para aconselhar pessoas. Nenhum ser humano que se dispõe, que se propõe, queridos, a iniciar a sua caminhada cristã, escapa desse processo. Todos nós passamos por isso. O desejo do meu coração é que você seja grandemente edificado por esta palavra, por essa verdade, por esse ensinamento, queridos, por esse valor, que isso possa mudar a sua vida, não somente a sua, mas a vida daquelas pessoas com quem você convive diariamente, porque a palavra de Deus, queridos,
é a clara interpretação da palavra de Deus aplicada em nossas vidas para a edificação da nossa fé, da nossa vida espiritual. Você recebe essa palavra? Então dê um aplauso lindo para o Senhor Jesus nessa hora. Vamos colocar em pé, queridos, quero orar, abençoando a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra cristão na Bíblia, ela é definida por a interpretação da palavra, né, no seu original, ela é definida por pequenos cristos. Pequenos cristos, pequenas figuras de Cristo. Pequenas manifestações da obra de Cristo sobre a terra. A igreja ela é formada, queridos, por pessoas que estão dispostas a se assemelharem a Jesus. Por pessoas que estão dispostas muitas vezes a abrir mão da sua comodidade em favor daqueles mais necessitados. Abrir mão, queridos, muitas vezes de um tempo que pode parecer precioso para nós, e até mesmo é um tempo precioso, mas abdicar daquele tempo em favor de alguém que tem uma necessidade maior do que a nossa. O Senhor Jesus nos chamou para sermos cristãos, pequenos cristos sobre a terra. Refletirmos a glória dele através das nossas vidas. A glória de Deus não é um brilho. A glória de Deus não é um reflexo luminoso. A glória de Deus é um comportamento, é uma atitude, é uma decisão que nós tomamos. A caminhada que nós decidimos empreender na nossa vida reflete na vida das pessoas, transforma a mente, transforma o coração, faz com que as pessoas compreendam com maior clareza o que é de fato ser um cristão. Nós fomos chamados, queridos, para refletirmos a glória de Deus na vida das pessoas, na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus. Há um propósito maravilhoso no coração de Deus. Ele não enviou os anjos para realizar isso. Ele não enviou os anjos. Ele conta comigo e com você. Nós somos aqueles, queridos, que vamos disseminar sobre a terra o valor da gloriosa obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário e os seus valores. Essa verdade, ela precisa estar impressa no nosso coração. Se nós não entendermos que esse processo inicia em um dos momentos de dificuldade que nós vivemos, e que essa dificuldade vai gerar um amadurecimento em nossas vidas, nós corremos o sério risco de desistirmos logo que tomamos a decisão de caminhar com Cristo. Essas adversidades, elas sempre farão parte da nossa vida, queridos. Mas quando nós subimos para o segundo degrau, nós começamos a perceber que elas não são mais impedimento, que elas não podem mais impedir a obra maravilhosa que começou em nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela declara: aquele que em nós começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele começou uma obra na sua vida e ele vai completar essa obra maravilhosa, queridos. Você vai se tornar no plano perfeito de Deus. Você vai ser aquilo que Deus fala para Jesus quando João Batista está ali por batizá-lo. Os céus se abrem, ele é batizado e Deus fala: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O desejo do coração de Deus é falar para mim e para você a mesma coisa que ele falou para Jesus naquele dia: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E ali ele coloca o teu nome, queridos, nessa hora. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado, Pai, Deus, obrigado, Pai, porque a tua palavra, ela declara, Senhor, como nós lemos aqui: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Pai, nós não queremos ser destruídos, na realidade, Pai, diferente disso, nós queremos cumprir o teu propósito. Pai, nós sabemos, Senhor, a importância daquilo que o Senhor nos chamou para realizarmos. Deus, nós não queremos, Paizinho querido, nos omitir dessa responsabilidade, Pai. Não queremos estar alheios a esse propósito, a esse projeto. Nós queremos participar, porque quando o Senhor planejou, o Senhor considerou a nossa existência. O Senhor não ignorou que existíamos, ó Deus, quando o Senhor planejou realizar sobre a terra
esta obra tão gloriosa, essa obra tão perfeita, esta obra maravilhosa. Paizinho querido, que esta palavra seja impressa no nosso coração, que esta verdade, que esse valor nos faça abrir o nosso entendimento, Paizinho querido, nos faça perceber, ó Deus, verdades e valores relativos ao teu reino, que nós ainda não conhecíamos, mas que agora eles fazem parte, Paizinho querido, da lista de entendimento, da lista de conhecimento que temos, Deus. Muito obrigado, Paizinho querido. Ajuda-nos a vencer as dificuldades. Ajuda-nos, Pai, a passar por esses processos, porque nós temos um alvo. Nós sabemos onde queremos chegar, ó Deus. Nós queremos viver para agradar o teu coração, Paizinho querido. Deus, eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã. Paizinho querido, eu não sei exatamente pelo que eles estão passando nesse momento, mas eu sei, Paizinho querido, que dentre nós existem pessoas passando por dificuldades, passando por necessidades, Pai. Eu oro nesta hora, Pai, eu oro neste momento, declarando a bênção do Senhor sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu oro, Paizinho querido, para que seja suprida a sua necessidade, que a provisão celestial, a provisão extraordinária do Senhor alcance essa pessoa, alcance esse irmão, alcance essa irmã nesta hora, Pai querido, que a tua maravilhosa graça se manifeste, ó Deus, ali naquele lar, naquela família, Paizinho querido, trazendo a paz, trazendo acordo, Paizinho querido, trazendo entendimento, devolvendo, restabelecendo a alegria, restabelecendo a graça do Senhor naquele lugar, a presença maravilhosa do Senhor naquele lar, Pai, naquele relacionamento. Muito obrigado, Deus. Eu repreendo, Pai, toda obra do maligno, toda ação das trevas, Pai. Eu anulo agora no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus e declaro a bênção do Senhor nessa vida, neste lar, para louvor e glória do teu maravilhoso nome. Amém. Glória a Deus, queridos. Aplauda mais uma vez o Senhor Jesus.